Muito boa tarde, queridas irmãs e queridos irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos ilumine, abrindo nossos corações, nossas mentes para as reflexões desta tarde. No mês de novembro, estamos nos dedicando ao estudo do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas. Hoje, nós vamos conversar sobre o tema As Montanhas que a Fé Transporta. Quero agradecer a essa Casa de Amor e a sua direção pela confiança e oportunidade de aprendizado no preparo desta palestra e também ao meu querido mentor pelo auxílio e sustentação. Para melhor contextualizar, eu vou iniciar lendo o trecho do capítulo inicial, para que possamos em seguida dar início às nossas reflexões sobre o que Jesus queria nos ensinar sobre o tema. Então, e depois que veio para onde estávamos, chegou ao mestre um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático, desequilibrado, e padece muito. E o tendo apresentado a teus discípulos, eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos heis de sofrer? Traze-o cá. E Jesus o abençoou, saiu dele o demônio, e depois, aquela hora, ficou o moço curado. Então lhe disseram: por que não pudemos nós lançá-los fora, curá-lo? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, que é o menor de todas as sementes, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essa passagem também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos 14 e 19. Por certo, o mestre falava em sentido figurado, de forma simbólica, com o intuito de fixar o ensinamento. Não queria dizer que alguma montanha sairia do lugar. Ele dizia que se tivéssemos a fé verdadeira vinda do fundo dos nossos corações e também das nossas mentes, aquela fé baseada na razão, nós ainda vamos falar mais um pouquinho sobre isso, nada nos seria impossível. Jesus também queria nos fazer refletir sobre o quanto somos descrentes, principalmente nos momentos difíceis. Temos muita teoria, mas na hora da prática, das nossas provações, fraquejamos. Também nos deixa claro o poder deste sentimento tão falado e tão pouco compreendido e praticado, mas que tem uma enorme força. Uma pequena dose de fé já nos faria maravilhas. E quais seriam então as montanhas que a fé nos permitiria transportar, nos permitiria ultrapassar? São inúmeras. Vamos destacar algumas, que são as dificuldades pelas quais passamos durante as nossas vidas, as nossas resistências internas, a nossa má vontade, com as quais nos deparamos e que se apresentam como obstáculos à nossa evolução, barrando inclusive o caminho da humanidade ao progresso. Outras tantas montanhas também são essas mais internas nossas. Os nossos preconceitos, o apego e interesse material, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e as paixões, ou seja, as nossas imperfeições. Outras ainda são aquelas que nos ferem muito, nos fazem sofrer bastante, como a solidão, as enfermidades físicas e espirituais e a perda de entes queridos. Entre outros vários problemas e situações aflitivas com as quais nos deparamos ao longo da vida. Se acreditamos na justiça de Deus e que Deus é bom e, enfim, sempre justo, as turbulências da nossa vida são decorrentes de uma causa, mas essa causa há também de ser justa. Na maioria das vezes, o homem
é o causador de seus próprios infortúnios, das suas próprias aflições e tropeços, que podem ter sido originadas em vidas passadas ou nesta vida atual. Mas em vez de reconhecer isto, acaba sempre tentando achar um culpado. Afinal, culpar o outro é muito mais fácil, não é mesmo? Ou se convence de que tem má sorte, que a culpa é da providência, do sistema, e sempre se pergunta por que eu, porque sou sempre eu que acontece isso, né? É sempre comigo. Mas todas essas dificuldades de hoje podem ser muito bem explicadas através das más escolhas que fizemos no passado e que continuamos fazendo, isso inclusive de acordo com o nosso livre-arbítrio. Há sempre uma razão por trás das nossas aflições. Nós, como espíritos imperfeitos, carregamos uma longa bagagem de acertos, mas também de equívocos, de outras vidas e desta aqui também. Só as evitaremos quando nos conhecermos melhor e passarmos a trabalhar com afinco para nos melhorar moralmente e quando passarmos também a agir de acordo com as leis divinas que estão impressas nas nossas consciências. E quando pudermos modificar, então, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes, para atitudes mais acertadas. A chamada reforma íntima. Como espíritos que somos, não podemos almejar a felicidade plena enquanto não aprendermos a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, enquanto não passarmos a fazer o bem indefinidamente, indistintamente e em todas as oportunidades que tivermos. E são as montanhas que enfrentamos, as provações e dificuldades pelas quais passamos na vida, reflexos de que nós precisamos evoluir. E essas dificuldades nos auxiliarão a evoluir, principalmente quando enfrentadas com humildade, com entendimento, elas vão nos impulsionar. Além do que, o que mais nos impulsionará a melhora será a nossa fé, quando verdadeira. Esta fé que nos dará perseverança, a real vontade e os recursos que nos permitirão ultrapassar os obstáculos da vida e que nos permitirão, inclusive, vencê-los, sejam eles grandes ou pequenos. Além disso, nos trará grande ensinamento e muitas experiências para que a gente não volte para o ponto de partida. Se a fé for vacilante, por outro lado, se ficarmos hesitando, teremos incerteza e falta de confiança em nós mesmos. Como é que nós vamos enfrentar qualquer dificuldade e superar se nem nós acreditamos que podemos? A fé vacilante é aquela da boca para fora, né? Que a gente fala, não, eu sou uma pessoa com uma fé indiscutível. Mas não é aquela que vem verdadeiramente do coração. E ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A fé vacilante é cega, nada examina e aceita tudo sem verificar. Ela é assentada no erro e cedo ou tarde ela desmorona. Para a fé ser forte e verdadeira, ela necessita de uma base, de um entendimento, da voz da razão, da nossa compreensão. Para crer, não basta ver, é preciso especialmente compreender. E esta fé raciocinada é aquela que nos ensina a doutrina espírita, que é apoiada em fatos e na lógica, e que nos permite a certeza, porque leva à compreensão das verdades. Esta fé é inabalável, pois é aquela que encara a razão frente a frente em todas as circunstâncias. Somente a fé raciocinada sobrevive, pois ela se apoia nas verdades espirituais. Aquele que encara a vida na Terra pela ótica da vida espiritual entende que aqui é uma escola necessária para o nosso próprio aprimoramento, sabendo que a verdadeira vida é espiritual e reconhecendo que teremos momentos difíceis, mas que eles são muito necessários e que eles irão passar.
Teremos momentos tristes, muitos momentos felizes, tudo chega, permanece um pouco e vai embora, menos a fé verdadeira. Essa permanece e, ao lado da esperança, nos mantém dispostos a enfrentar e ultrapassar qualquer montanha, seja ela interna, com o que nós precisamos modificar em nós mesmos, ou externa, sem perder a alegria de viver. Ela não nos permite ficar parado no problema. Ela faz sempre com que a gente reflita e encontre a solução. E mesmo quando tudo parece perdido, é ela que nos aponta o caminho a seguir. E nos faz sempre ter muita resignação. Por isso, Jesus ensinou que bem-aventurados os aflitos, pois são aqueles que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Estes são bem-aventurados porque multiplicarão a alegria que lhes falta na terra, mas terão alegria na vida espiritual. Vejam que o nosso mestre valorizava muito a fé. Após os benefícios concedidos aos doentes, após o alívio e a cura, ele sempre se reportava à fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, a nossa determinação e confiança são fatores fundamentais para a nossa iluminação na vida. Jesus pode tudo, mas nem mesmo ele nos fará transportar qualquer montanha sem que tenhamos a verdadeira fé. Além disso, ele nos esclarece esse poder inimaginável que, ainda quando pequena como um grão de mostarda, nos trará tantos benefícios. E como é que essa fé se desenvolve? Através do trabalho incessante no bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Exige esforço, perseverança, dedicação. O que precisamos da árvore são os frutos. Então, a nossa fé deve ser fecunda, deve gerar ações, que são os frutos, que se reflitam nas nossas melhorias internas, primeiramente, e também reflitam no mundo à nossa volta, cientes de que o benefício que fizermos ao próximo será revertido para nós mesmos. No livro Intervalos, Psicografia de Chico Xavier, na lição intitulada Fé, Trabalho e Merecimento, Emmanuel nos ensina que a fé vitoriosa é aquela que se alicerça no trabalho, pois a esperança ociosa é uma simples divagação, e a fé sem obras é morta. Então, mãos à obra, né? De nada adianta a gente ficar só no estudo e na reflexão. Precisamos transformar essas reflexões em ações. Se a sementeira da fé for plantada em solo fértil, fecundada e desenvolvida, ela será capaz de trazer excelentes frutos sempre. E à medida que a exercitamos, ela se fortalecerá até que possa chegar ao ponto de transportar todas as nossas montanhas, principalmente as internas, mas também todas aquelas que ultrapassamos ao longo de todas as nossas vidas. A fé é uma conquista pessoal, individual e intransferível. É bem difícil convencermos alguém que deve ter fé. Essa é uma busca e uma conquista íntima. Em algumas pessoas, ela parece ser inata. Uma faísca já é o suficiente para desenvolvê-la. Esta facilidade em assimilar as verdades espirituais, em geral, decorre de um avanço anterior, possivelmente desta evolução que já vemos trazendo de outras encarnações. Devemos reservar um lugar para que ela seja cultivada em nossos corações, assim como uma planta que necessita ser regada e cuidada todos os dias, para que cresça e nos sustente com a sua fortaleza, que nos traga a sombra de descanso que nos é tão agradável e os seus doces frutos, mesmo nas horas mais difíceis. Antes de qualquer coisa, temos que ter a certeza de que não estamos sozinhos. Jesus nunca nos deixa passar por momentos de turbulência sozinhos. Precisamos confiar que Ele sempre estará ao nosso lado. E é essa confiança que nos inspira a resignação, a coragem, a determinação e a ação, tanto na hora de transformarmos em nós tudo aquilo que precisamos e na hora de tentarmos auxiliar e modificar tudo aquilo que precisamos modificar nas nossas vidas. A fé deve ser calma, deve trazer serenidade,
nos fazer ter paz para guardar, para saber quando agir e quando recuar e mudar a nossa rota. Fundamental é compreender que ter fé é sempre também confiar. Acreditar é diferente de confiar. Embora seja uma diferença sutil, a confiança exige muito mais de nós. É um ato de entrega. Nós podemos acreditar em muitas coisas, mas a confiança em Jesus nos permite sair de nós mesmos e nos entregarmos nas suas mãos, com a certeza de que o amparo virá. Afinal, vivemos em um mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas e cheio de contradições. O sofrimento acomete o mundo desde os primórdios da humanidade. Todos passamos e passaremos por provações, por muitas vezes ainda, nas nossas diversas vidas. E problemas dos mais variados. Mas com isso, vamos saldando as nossas dívidas anteriores, adquirindo experiência e aprendizado, para que possamos construir um mundo interior mais consistente, com sentimentos mais nobres e com valores exemplificados por Jesus. Outra coisa que eu gostaria de refletir com vocês é sobre o momento atual em que vivemos, né? Com o desenvolvimento e a disponibilidade e o uso indiscriminado da tecnologia, o que, por um lado, é excelente, né? Nas descobertas e pesquisas na área da saúde, cura de doenças, entre outros tantos enormes benefícios. Mas o que acontece é que hoje existe um apelo massivo pelas redes sociais, né? Inclusive tentando moldar as nossas atitudes e pensamentos. Muitas pessoas estão sempre vendendo a aparência de felicidade extrema, geralmente momentânea, gerando em nós a ilusão e a angústia de que somos incapazes de chegar lá, incapazes de conquistar a nossa própria felicidade, levando a sentirmos uma constante insatisfação. Porque eu não consigo ter o mesmo, viajar para esses lugares lindos, usar essas roupas chiques, ter mais de 1000 seguidores, viver me divertindo, cheio de amigos, tendo destaque profissional e tendo aquelas famílias absurdamente estruturadas, né? A tal família margarina, não sei se todo mundo é da geração do comercial, mas era uma família perfeita, né? Como se a gente estivesse vivendo um eterno sonho. Mas a verdade é que muitas vezes essas mesmas pessoas lindas, poderosas, felizes, também passam por grandes sofrimentos, por dores emocionais, por vazios existenciais. Algumas até possuem tudo para ser felizes, mas não conseguem, acabam sendo depressivas, focam muito no externo, né? E a depressão é o mal no mundo moderno, que acomete milhões de pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de indivíduos no mundo têm depressão, que é também chamada a doença da alma. Então, não devemos ficar nos sentindo diminuídos, incapazes ou infelizes, ou ficar nos comparando com aquela ilusão, com aquela vida. A nossa vida é excelente, nós temos que nos manter otimistas e todos estamos no mesmo barco, os momentos vão sempre oscilar. Nosso pai esclarece que a lei do progresso é necessária e que os seres humanos, diferente dos outros seres vivos, reencarnam para progredir, ou seja, nós temos uma oportunidade de viver aqui na Terra para buscar o nosso aperfeiçoamento, então vamos aproveitar. Algumas das oportunidades que nosso pai nos oferece nessa encarnação, inclusive, é nos aprimorarmos através da nossa família, que é o primeiro grupo de convívio de todo indivíduo. O que aprendemos no relacionamento familiar é refletido em todos os nossos outros relacionamentos. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Então, a nossa família, inclusive, ela deve ser entendida como uma família que ultrapassa a nossa porta, né? Todos nós, todas as pessoas que passam pelas nossas vidas, isso falando da nossa vida corpórea e também pela nossa família espiritual. Mas a nossa família, né, que está dentro da nossa porta, ela é um treinamento diário para que a gente possa aprender a lidar com as diferenças, para que a gente possa vencer o nosso egoísmo e aprender a compartilhar, e que para a gente possa começar a enxergar o outro. Lidar com essas diferenças faz parte de um plano divino para que a gente possa progredir espiritualmente. Além dos desafios familiares, também enfrentamos outros desafios existenciais.
Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, lista alguns dos desafios da existência humana: a preguiça, a raiva, o medo, os ressentimentos e culpa que carregamos, ciúme excessivo, ansiedade e algumas fugas psicológicas, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, o estresse, né, que é tão falado na atualidade, o medo da morte, entre tantas outras situações, né? André Luiz, no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, nos diz o seguinte: seja forte e paciente, vença o medo de fracassar, pratique o perdão e a caridade, aprenda com os seus erros e sempre se lembre que nunca você estará sozinho. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, estarão sempre contigo e proverão todas as condições que nós precisamos para superar os desafios e progredir moralmente, espiritualmente, ultrapassar todas as barreiras e todas as montanhas que vamos encontrando. Segundo Nelson Mandela, a grande glória da vida não está em jamais cair, mas em se levantar a cada queda. Aqui cabe lembrar também o maravilhoso ensinamento de Chico Xavier: não podemos voltar e fazer um novo começo, mas sempre podemos fazer um novo final. Para finalizar, aqui vão algumas sugestões que vão até bem de encontro com o que a Rosângela falou na mensagem de abertura, para auxiliar o fortalecimento da nossa fé. Primeiro, entender que o frio é sempre proporcional ao tamanho do nosso cobertor. Né? O conhecimento do Espiritismo nos ensina que jamais nos é dado um desafio que não tenhamos condições de superar. Então, vamos ser otimistas, o que é bem importante, uma vez que os pensamentos negativos sugam as nossas energias e não oferecem a solução dos problemas que nós precisamos. A outra coisa é que a nossa oração, vinda do coração, tem um poder enorme e está ao nosso alcance. Ela nos fortalece a nossa fé, nos fazendo ter calma, perseverança para enfrentar qualquer dissabor. Nos ajuda também a trabalharmos com afinco em favor nosso mesmo, para que a gente possa evoluir, e de nossos irmãos. Pela prece, daremos mais espaços para que as coisas boas cheguem até nós e também aos outros. Assim, nos colocamos, inclusive, em sintonia com os espíritos amigos, mensageiros de Jesus, que podem nos intuir ou inspirar a escolher o melhor caminho. Devemos nos lembrar sempre dos ensinamentos de Jesus: orai e vigiai. Eu li uma mensagem agora, né, no livro Fonte Viva, né, uma mensagem de Emmanuel, que eu achei bem simples e interessante. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil da nossa máquina de experiências cotidianas. Então, é isso. É a gente se colocar com humildade, em contato com o plano superior, nós seremos atendidos. Além disso, nós somos os verdadeiros agentes da transformação que desejamos. Não basta só o pensamento no bem, precisamos de trabalho com dedicação, de ações no bem. Assim, o bem sempre estará próximo a nós. Não esquecer que os nossos sofrimentos podem parecer intermináveis, mas por mais duradouros que sejam, são apenas um piscar de olhos na nossa jornada de evolução espiritual. Em nossas jornadas pela vida, muitas vezes vamos nos deparar com montanhas que parecem intransponíveis. É nesse momento que a nossa fé se torna a nossa maior aliada. A nossa resiliência espiritual não é só sobre suportar, é sobre transformar os desafios em oportunidades. Quando temos uma relação sólida com a nossa fé, encontramos uma fonte inesgotável de esperança que nos empurrará para frente. E não há no mundo montanha que não seja por nós ultrapassada. E é ela que nos faz não apenas sobreviver, mas prosperar rumo à felicidade. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a luz do Mestre querido se estenda e permaneça sobre nós e sobre toda a nossa família. E que as reflexões de hoje possam fazer parte das nossas ações do dia a dia. Agradeço a atenção e uma excelente reunião a todos.